Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral completando 7 anos, né? Esses 7 anos, nesse período que a gente está vivendo, sendo dedicado praticamente só em defesa das nossas liberdades democráticas, pelo menos, como disse o Safatli aqui, naquelas que nós conseguimos exercer, mesmo que seja de baixa intensidade, mas é o que a gente tem para hoje. Eu acho que a gente fazer essa defesa, não só a defesa, mas reafirmar esse compromisso, né? O compromisso do programa, o compromisso da TV, do rádio, com essa forma de poder, eu acho que é fundamental, né? A gente pensar filosoficamente aquilo que a gente precisa ainda melhorar como sociedade é importante, né? E, para isso, nada melhor do que, pelo menos, um pouco de liberdade e um pouco de discussão e de debate também. Para esse dia tão especial, a gente está recebendo aqui, direto da Alemanha, o Glauber Attaide, que é professor, que é um estudante da filosofia contínua, né? Também é programador, e tem o canal dele no YouTube, que é o Filosofia Vermelha, que é um canal que eu em algum momento tenho escutado demais e tenho buscado, né? Não só com o Glauber, mas nesse momento, para entender tudo aquilo que a gente está vivendo, reestudar de novo, refazer as leituras e os entendimentos de Theodor Adorno. Eu acho que é tão atual que chega a dar medo, né? De tanto que a gente percebe, né? Quão atual é o estudo da Escola de Frankfurt nesse sentido. Glauber, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral. É um prazer te receber aqui nas terras das Alterosas. Você que é de Belo Horizonte, né? Mais uma vez, saiu daqui, está morando na Alemanha hoje, em Nuremberg. E está aí, de longe, sabendo o que está acontecendo aqui, né? E vivenciando, parece que, nos tempos atuais, estudando Theodor Adorno, a Escola de Frankfurt, que está tão atual no Brasil, na América Latina e no mundo também. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Muito obrigado, Edson. Eu agradeço muito pelo convite. É um grande prazer estar aqui batendo esse papo com vocês sobre um tema que é tão importante, né, que é a atualidade da obra de Adorno. Inclusive, nós estamos gravando isso no dia de hoje, mas há 2 dias atrás, né, o último episódio do podcast que eu publiquei foi sobre o Adorno, uma obra dele que fala sobre a nova direita. E essa obra, por sua vez, ela foi republicada aqui na Alemanha em 2021. Não, em 2019, perdão, 2019. Mas, em todo caso, isso mostra como o Adorno é atual, como ele tem sido lido não só no Brasil, mas também aqui na Alemanha. O Glauber, eu já queria começar nesse sentido mesmo, nessa toada, né? Assim, trazer esse entendimento do Adorno. Eu acho que a gente pode abrir com a nova direita, que eu acho que é esse contexto novo que a gente está vivendo, né? Eu lembro que a Virgínia Fontes falou em uma oportunidade que, às vezes, as pessoas que defenderam e continuam defendendo isso nem têm a dimensão do que elas estão defendendo, ou que elas estão criando, qual o tipo de monstro que elas estão criando. Está por aí, Glauber, esse modelo neoliberal, capitalista que a gente vive, só sabe lidar dessa forma com a sociedade? Exatamente. O fascismo, ele é o capitalismo em tempos de crise. E é interessante como que essas coisas vão sempre ressurgindo, porque esse texto do Adorno sobre a nova direita foi uma palestra publicada em 1967.
E o Adorno deu essa palestra porque 3 anos antes, em 64, foi fundado um partido aqui na Alemanha, que era o Partido Nacional Democrata, que era um partido de extrema-direita e que estava ganhando muitos votos. Aí o Adorno pensou o seguinte, olha, como que é possível? A guerra acabou em 45, né, e agora a gente já tem um novo partido de direita que está ganhando muita força no voto, na base do voto. Né? E, de fato, o Adorno estava o seguinte, olha, e aí, por que isso acontece? Qual que é a base material desse partido? Então, ele começou examinando o seguinte, olha, qual que é a base material concreta, né, de massas. Ele viu que não eram somente velhos, né, e fala, aqueles cabeça dura, aqueles que não aprendem com a história. Havia muitos jovens também. E essa coisa sempre vai e vem, né, porque aqui na Alemanha hoje você tem um partido chamado AfD, que é a sigla de Alternative für Deutschland, que é a alternativa para a Alemanha, é um partido de extrema-direita, que está crescendo, ganhando muitos votos. Praticamente todos os partidos, de todas as linhas políticas, batem muito nesse partido. Ele é um partido muito criticado na mídia, e parece que quanto mais ele apanha, mais ele cresce. Vem ganhando na força do voto também a AfD. E são coisas que a gente percebe no cotidiano, né? Uma coisa que eu percebi morando aqui é que eu já tive um colega de trabalho que falava o seguinte, olha, eu não aguento mais ver falar sobre o nazismo, porque na escola a gente aprende tanto sobre isso, eu acho que é até exagerado. Né? Às vezes o pessoal fala, e a gente tem a sensação que, ok, tudo bem, a gente já sabe. Mas, por outro lado, eu tive um outro colega de trabalho, alemão, tá? Eu estou falando desses dois são alemães, que falou o seguinte, olha, mas nem tudo na época do Hitler foi ruim, não. Nem todas as pessoas foram ruins, não. Isso até provocou uma discussão com outros colegas de trabalho alemães, que falam, não, foi tudo sim, tal. Eles começaram até a discutir sobre isso. Mas é coisa assim que eu já presenciei alemão hoje falando que nem tudo que o Hitler fez foi ruim. Então a gente percebe como que, desde o final da Segunda Guerra, não existe aí um consenso, né? Não existe uma palavra final de condenação ao nazismo, essas coisas sempre acabam voltando, e é por isso que essa ameaça ela paira no ar. Na realidade, você também é da psicanálise, né? Quando eu estudei com o meu professor Fábio Belo, lá no curso de Direito, ele sempre falou isso, né? E o gosto de sangue ainda continua na boca do humano, né? Ele não perdeu esse gosto de sangue ainda, né? Então, essas coisas talvez voltem pela perversidade humana mesmo, né? Também, né? Não só por isso. Mas isso, Glauber, isso é uma tendência. Como é que você tem visto isso assim filosoficamente quando você pensa no caminho da política, né? Nós já passamos por tantas coisas, tantos massacres, né? Dos negros, dos indígenas, do Holocausto com os judeus, com os ciganos, com as minorias. Como é que você vê tudo isso, Glauber? Essa coisa, esse eterno retorno do que a gente deveria extirpar da sociedade, mas a gente não consegue, né? Essas mazelas humanas estão sempre voltando na nossa cara, na nossa realidade. Pois é, eu acho que a gente pode se valer aí das contribuições de 3 pensadores, que são o próprio Marx, né, e mais outros 2 que estão também ali na tradição marxista, que são o próprio Adorno e o Lukács. Eu começo por esses 2 últimos porque eles tentaram compreender como que o nazismo foi possível, e principalmente num país, né, que sempre foi considerado de alta cultura, como a Alemanha. É um país que produziu Kant, Hegel, Fichte, Schelling, né, o idealismo alemão, que produziu o próprio Karl Marx, e produziu Beethoven, Goethe. E como é que um país desse foi produzir o nazismo? Então, o Adorno e o Lukács tentaram investigar isso. E o Lukács, em sua obra A Destruição da Razão, ele acha que foi, na verdade, por causa, né, do irracionalismo ali no campo da filosofia. É claro que o Lukács não afirma, né, porque foi por causa da filosofia que a coisa aconteceu na prática. A análise dele não é por esse caminho, mas ele mostra que o irracionalismo na filosofia ajudou a preparar o caminho, o caldo cultural do qual o nazifascismo surgiu. Né? Então, eu menciono essa obra aqui apenas como referência, porque foi uma tentativa de compreensão do surgimento do nazifascismo na Alemanha. O Adorno, por sua vez, na sua dialética do esclarecimento,
Ele achava que o que aconteceu, na verdade, faz parte da própria lógica de desenvolvimento do capitalismo. E o Adorno fala o seguinte, olha, o esclarecimento, ele é, ao mesmo tempo, mistificação. Porque o Adorno, com a postura dialética que ele tinha, ele conseguia ver que todo objeto da realidade é contraditório, aquela coisa hegeliana, e também do Marx, da crítica imanente, de que cada objeto já traz em si a sua contradição. Então, ao invés de falar, olha, não, na verdade, a sociedade alemã era uma sociedade de alta cultura, e aí, por alguma coisa externa, uma coisa extrínseca, acabou acontecendo isso. O Adorno fala, não, o germe do que aconteceu, a semente do que aconteceu já estava contida ali no próprio caminho, no próprio trajeto do desenvolvimento capitalista. Essa é a tese básica, assim, de fundo da dialética do esclarecimento. Agora, o que a gente aprende com o Marx, uma lição mais básica, que nos ajuda a compreender por que essas coisas estão sempre voltando, é que existem algumas características, né, que nós temos enquanto seres humanos que perpassam todas as sociedades. Porque quando a gente fala o seguinte, olha, no popular, assim, né, que o homem é produto do meio, a gente está defendendo uma certa postura que na filosofia é chamada de contextualismo, né, no sentido de que os seres humanos, as ideias de uma determinada época, elas têm a ver com o seu contexto ali. Né? Isso é uma ideia de contextualismo. O Marx, ele é um tipo de contextualista. Só que o Marx jamais vai afirmar que tudo o que a gente faz, ou tudo o que a gente se torna, é somente por causa da sociedade. Existem algumas coisas que são nossas, porque nós somos animais, nós temos uma questão biológica mesmo. Né? Então, o Marx jamais vai pensar que nós somos seres infinitamente plásticos, que é somente a sociedade que vai nos moldar. Então, você citou, por exemplo, sobre a questão da psicanálise, que a gente sempre tem, talvez, um gosto de sangue na boca. E isso, em parte, pode ser explicado, sim, por alguma coisa que é intrínseca nossa. Né? Inclusive, o Freud vai falar isso muito bem. Que o Freud ele não achava possível uma sociedade completamente sem conflitos. E o Marx jamais falou isso, que o comunismo, por exemplo, seria uma sociedade onde não haverá conflito algum. Agora, a questão é, as sociedades em que a gente vive, elas vão pegar as nossas necessidades e vão dar formas, e elas vão nos dar caminhos para satisfazer ou não essas necessidades e vão moldar a forma como que a gente lida com elas. Isso que é mais importante. E quando a gente compreende, então, que nós temos determinados instintos, por exemplo, agressivos, a questão é que forma que a sociedade capitalista dá a esses nossos instintos de agressão? Qual que é a saída? Para onde que isso escoa? Como que a gente lida, por exemplo, com os nossos instintos mais básicos de fome, de necessidade de socialização, de proteção, ou então de agressão? Então, a sociedade, o nosso contexto, vai moldar a forma como a gente lida com isso. Então, é por isso que eu vejo que é possível um diálogo muito profundo e muito fecundo entre a psicanálise e o marxismo, porque, ao mesmo tempo que nós temos isso, né, a gente poderia falar, por exemplo, nós temos uma tendência à agressão, à destruição. Agora, o Freud falou que é característico, né, de nós, enquanto seres humanos, é a capacidade de dizer não às nossas pulsões. Os animais não têm essa capacidade. Nós podemos dizer não. E o tipo de sociedade que a gente vive vai moldar a forma como a gente lida com esses instintos mais básicos. Então, é por isso que numa sociedade capitalista é muito pouco provável que a gente consiga escoar esses nossos instintos agressivos para uma outra forma. É por isso que a gente sempre fala que é necessária uma sociedade pós-capitalista superior, em que o ser humano esteja na frente do lucro, porque aí sim, a gente vai continuar com o instinto de agressão. Agora, isso vai encontrar saída em guerras? Essa é a questão. As nossas instituições sociais, numa sociedade pós-capitalista, elas vão permitir que essas coisas aconteçam? É claro que vai haver em algum momento um crime ou outro individual. Agora, guerra de rapina, um país invadindo o outro para tomar petróleo, por exemplo, uma sociedade pós-capitalista, a gente pode dar o nome de socialista ou comunista, ela vai ter espaço para esse tipo de coisa? Isso aí que é o importante, né? Como que as nossas instituições, como que as nossas sociedades, elas vão dar forma, elas vão moldar
a maneira com que a gente lida com essas questões humanas, né, que vão perpassar todas as sociedades e que têm bases biológicas. Bom, depois dessa colocação sua, eu queria também entrar nessa questão da semicultura, né? Que é o sujeito que... Estou aproveitando bem o que eu ouvi no podcast, né? E no canal, né? Essa questão da semicultura que o Adorno traz, que é o sujeito que ele não conhece o todo, mas aí também tem um projeto, né? Ou seja, você consegue perceber isso claramente, né? Essa destruição do ensino básico. Não, ensino básico sempre, quando foi de boa qualidade na escola pública, foi restrito a algumas pessoas, né? Mas nós temos hoje um ensino superior também, ou ensino médio também, que tenta tecnicamente colocar o sujeito naquela condição. Ou seja, você vai fazer um curso de engenharia e você precisa saber só daquilo, o resto cale-se, ninguém quer saber o que você pensa, né? E aí você vai formando esse sujeito semicultural também, né? Tanto no campo acadêmico, quanto aquele sujeito que também eu tenho que voltar aqui no Fábio Belo falando, né? Ele falou comigo, o sujeito que lê as coisas, mas não querem passar pelo sofrimento acadêmico de tirar aquela casca, né? Lapidar as suas ideias, entender, escrever os artigos, entender filosoficamente como é que funcionam as coisas. E aí você vai formando pessoas nesse sentido. E eu acho que a partir daí, o Adorno traz uma compreensão muito interessante com esse movimento que a gente está vivendo, porque, na maioria das vezes, essas pessoas que foi formada lá atrás pelo capitalismo, em ensinos técnicos e superiores, mas em outros tempos formaram pensadores, agora está ficando cada vez pior, né? O ensino está ficando cada vez restrito, essa forma de pensar, a ideia da pesquisa, esse ataque às universidades públicas, às pesquisas e tal, para construir um pensamento uno, ou seja, você vai fazer um tipo de atividade, arquitetura, engenharia, jornalismo, alguma coisa assim, você vai pensar só naquela pauta, você não tem que pensar em outras coisas. Explica para a gente, Glauber, como é que a gente vai lidar com tudo isso, porque está todo mundo virando o tiozão do WhatsApp. Pois é, o Adorno ele fala sobre esse conceito de semicultura, né, que no alemão é Halbbildung, que também pode ser traduzido como semiformação. Né, você é formado pela metade. E uma definição básica que ele dá é que a semicultura é a tentativa de inserir no processo de formação aqueles que foram excluídos dela. Então, o Adorno ele tem o pé no chão, porque ele reconhece que, por exemplo, as grandes massas de trabalhadores, elas foram excluídas do processo de formação e elas não conseguem ser inseridas, elas nem podem, porque imagina um operário que trabalha pelo menos ali 9 horas por dia, que tem que enfrentar um trânsito terrível nas grandes metrópoles, nas grandes capitais, para chegar ao seu trabalho. Quando esse indivíduo chega ao final da sua jornada laboral, ele não aguenta mais nada. Ele quer um pouco de diversão, de descanso, porque ele tem que estar pronto para o dia seguinte. Então, Adorno sabe que as grandes massas elas foram excluídas do processo de educação, do processo de formação. E a semi-formação, que é um projeto capitalista, ele existe justamente para isso, para tentar integrar no mundo do espírito aqueles que foram excluídos por ela. Então, o que acontece? Ao invés de um indivíduo ele ter, por exemplo, uma formação mais ampla, mais sólida, em disciplinas que são tão importantes, né, para a nossa vida em sociedade, como a filosofia, a história, a geografia, a sociologia, a psicologia, o indivíduo ele tem acesso, por exemplo, a alguns livros introdutórios que vão dar ali pinceladas de saber, e o indivíduo ele vai ficar com a sensação de que ele está por dentro dos assuntos. Ele vai achar simplesmente isso, olha, não, tudo bem, eu sei. É aquela coisa assim, você conversa com o indivíduo e fala, você conhece Hegel? Claro, sim, estou ligado, eu sei quem é Hegel. Mas tudo que o indivíduo viu é talvez algumas poucas frases sobre o Hegel, dizendo que ele é o filósofo da tese
antítese e síntese, que é uma coisa equivocada de se dizer sobre o Hegel, mas que é muito espalhado por aí. Então, o indivíduo fica com essa sensação de que ele está ligado no que é a coisa, né? E o problema com a semicultura, o Adorno diz, não é que a semicultura ela é um passo em direção à cultura. Porque se fosse isso, né? Você, não, você tem a semicultura porque você está quase lá. Então, o próximo passo é você ter, de fato, uma formação. Pois é, se fosse assim, seria muito bom. Mas o Adorno fala, a semicultura, ela é inimiga mortal da cultura, porque esse sentimento, ou pelo menos essa sensação, essa satisfação que o indivíduo tem com a semicultura, impede que ele, de fato, desenvolva a cultura. E o Adorno ele faz uma análise histórica mostrando que, na época da burguesia, por exemplo, a situação foi diferente, né? Quando a burguesia, ali já no final da Idade Média, a burguesia começou a se fortalecer enquanto classe social. O Adorno fala, olha, a burguesia, quando chegou o momento dela tomar o poder, ela era uma classe, de fato, culta, ela tinha passado por um processo de formação, porque a burguesia, como uma classe abastada, ela teve o direito ao ócio, ela teve o direito à formação. Se a gente olhar historicamente aí, né, os grandes mecenas, né, burgueses, quantos artistas, né, quantos compositores, pintores, filósofos, a burguesia ela não patrocinou. Então, a burguesia, em seu período revolucionário, ela consumia, de fato, muita cultura e ela cumpriu um papel importante, né, ajudando ali a sustentar diversos, né, escritores, artistas, enfim. Agora, compara com o proletariado. O Adorno fala, se o proletariado é a classe principal dirigente da próxima sociedade, uma sociedade pós-capitalista, repara para você ver a diferença de situação. Aí o Adorno, inclusive, fala, olha, por isso que o Marx ele dizia que o papel-chave do proletariado na história não é dado pela sua condição intelectual. Porque se você for ver a capacidade intelectual do proletariado, você vai ver, olha, ele não tem. O proletariado ele foi excluído do processo de formação, ao contrário do que foi a burguesia. Chegou o momento de a burguesia tomar o poder, ela estava pronta, ela sabia administrar um Estado, ela tinha filósofos, né? Ela tinha escritores, ela tinha artistas. E o proletariado? Ele foi excluído de tudo isso. Então, a semicultura ela vai justamente, né, tentar fazer essa ligação direta, né? Ah, você não teve cultura, não? Então, deixa eu tentar integrar você no mundo do espírito, no mundo da formação. E dar uma cultura pela metade, que a gente pega aí, dá um exemplo, essas revistas de divulgação científica, né, como, por exemplo, uma Super Interessante ou uma Galileu. Eu nem sei se essas revistas existem mais, mas são exemplos claros, né, desse tipo de publicação que vai mostrar aquele lado purpurinado, aquele lado brilhante da ciência, sem mostrar todo o esforço que está por trás. Então, quando você vai para outras áreas, como a filosofia, né, você tem ali algumas revistas que vão te dar ali um pouco, né, de algum conceito, de algum filósofo, né, aquela filosofia, assim, filosofia em 30 minutos, né, e que vão te dar aquela coisa que, no final das contas, não vai ser capaz de dar formação. Mas aí você tem aquela sensação, né, o indivíduo tem aquela sensação de que está por dentro, de que está inserido, e é uma formação pela metade, e é uma informação que vai barrar, de fato, o acesso à cultura. Porque é aquela questão, né, é como se fosse ali, quando alguém faz uma dieta e toma um remédio para dar a sensação de saciedade. A semicultura, ela dá essa sensação de saciedade sem que, de fato, o indivíduo esteja nutrido pela cultura. Isso é um projeto, né? Isso é um projeto bem elaborado. Exatamente, né? A gente talvez não poderia dizer que isso foi um projeto pensado de antemão, mas é como as coisas funcionam no modo de produção capitalista. A gente não diz assim, né, naquela coisa conspiratória, né, tipo, existe um cara que pensou isso, né, e o cara acabou fazendo, não, mas é a necessidade do próprio sistema, as coisas acontecem assim, né, e muitas vezes essas mudanças, essas questões, elas acontecem por um agente que é coletivo, né? Então, por exemplo, quando a gente diz que isso é um projeto da burguesia, não é porque o capitalista A, B e C, tipo, só 3 caras, 4 caras, né, pensaram nisso, conseguiram ver a coisa, não é assim que funciona, né, nos grandes processos históricos. Existe a necessidade social e o sujeito social, que é a burguesia, é que leva a cabo esse projeto. Então, nesse sentido, isso de fato, isso é um projeto, a burguesia precisa disso.
Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouco sobre desenvolvimento social, desenvolvimento da sociedade através do pensamento de Theodor Adorno. E também a gente vai discutir outras coisas, por exemplo, como capitalismo de vigilância, guerra híbrida. Eu acho que isso tudo perpassa por essa conversa. Esse primeiro bloco foi mais introdutório, mas no segundo tempo eu vou dar uma apertada no Glauber aqui, que ele tem café no bule. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, para a gente continuar esse bate-papo super importante. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o Glauber Ataíde, filósofo, um pensador nato, intelectual, belo-horizontino, mas hoje morando na Alemanha, em Nuremberg, né? Pertinho do tribunal, né? Talvez traga para a gente algum alento, né? No futuro próximo aí, né? Quem sabe, né? Nuremberg vai fazer parte da nossa história recente, quem sabe? O Glauber, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei isso porque o Tribunal de Nuremberg, o julgamento de Nuremberg foi muito importante para a história da humanidade, né? Depois da Segunda Guerra. E quem sabe esses ventos soprem, né? Para nos ajudar com o desenvolvimento da nossa sociedade num futuro bem próximo. Vamos aguardar se esse exemplo ecoe por aqui. Glauber, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está vivendo agora capitalismo de vigilância, né? Então tem aparecido, por exemplo, alguns estudos, como a Shoshana Zuboff, aí, alemã, que escreveu A Era do Capitalismo de Vigilância. Nós temos o André Okorípico, que escreve Guerras Híbridas, e a gente tem uma miscelânea de coisas acontecendo no mundo com essa ideia do sujeito que é transnacional, hoje transcontinental, ele híbrido de todas as formas, volátil de tudo quanto é jeito, as relações líquidas e tantas coisas que têm nos aparecido ao longo desse período aí, em torno de 20, 30 anos para cá, a gente tem estudado mais isso. Mas eu queria trabalhar com você nesse segundo bloco essa questão do capitalismo de vigilância, como é que o capitalismo ele se transforma, como é que ele cria mecanismos, né, como esse que a gente está conversando agora, que é importantíssimo se bem usado, mas na realidade a ideia é usar esses mecanismos para dominar a subjetividade, né? Melhorar a condição de domínio da subjetividade, né? Que já tem esse domínio, já existe há um bom tempo, né? Como que a gente pensa isso e como é que a gente traz isso para a atualidade e como é que esses estudos filosóficos, por exemplo, da Escola de Frankfurt, podem nos ajudar nesse sentido?
Eu acho que uma conexão interessante que pode ser feita com os estudos da Escola de Frankfurt é em relação à racionalidade instrumental e o mundo administrado, né? O Georg Lukács, que foi o principal filósofo marxista do século XX e que está ali na raiz da Escola de Frankfurt, né? O filósofo sem a qual a Escola de Frankfurt não existiria, ele fez uma análise bem interessante de como que esse tipo de racionalidade instrumental, né, que não é um termo que o Lukács usou, mas que está ali já presente no pensamento dele, foi se desenvolvendo paulatinamente desde a Idade Moderna. E o capitalismo, ele precisa disso. O capitalismo, ele precisa ter um controle absoluto de todos os setores da sociedade. E esse modelo, né, de método científico das ciências naturais foi muito importante para o capitalismo, porque o capital ele precisa controlar absolutamente todas as coisas, no sentido de que tudo precisa ser quantificável e calculável. Essa é uma necessidade intrínseca. E foi a partir daí, dessa necessidade de tudo ter que quantificar e calcular, que depois foi se desenvolvendo o conceito, né, de racionalidade instrumental. E à medida que o capitalismo vai se desenvolvendo, surgem novas formas de controle, novas formas de quantificar e de calcular absolutamente todo e qualquer aspecto da nossa existência. Isso tanto em relação ao tecido, ao corpo social, quanto em relação ao indivíduo. É por isso que a gente tem esse grande desenvolvimento, por exemplo, da farmacologia para tratar doenças psíquicas, por exemplo. Acabou-se ali aquele período em que a gente achava que a gente tratava doenças psíquicas, né, de uma forma mais humana, como na psicanálise, através do diálogo, do discurso. Tudo tem que ser através de remédio, porque tudo é visto como uma reação de causa e efeito, como reações químicas, né, como tudo operando no cérebro, de modo que a gente pode, através da química, controlar cada aspecto da nossa vida psíquica. Isso é um exemplo, né, de como que esse tipo de controle se manifesta em relação ao indivíduo. Agora, no que diz respeito ao tecido social, os novos sistemas de informação, eles tornaram possível algumas coisas que antes era possível imaginar só na literatura, né, na literatura distópica. Porque, por exemplo, quando o George Orwell ele escreveu 1984, bom, era possível, talvez, você ter alguma ideia com uma boa dose de imaginação, você descrever certas coisas que acontecem aqui hoje. Eu me lembro que nessa obra do Orwell, ele tem aquilo que é chamado de teletela, que é uma tela que fica ali na parede de cada casa, e aí você é vigiado, né, pelo grande irmão, por aqueles mecanismos, né, de espionagem, e você também podia falar através daquilo, mas era uma coisa assim, em duplo sentido. Agora, quando que naquela época, né, a gente podia de fato imaginar que isso era possível de estar dentro das nossas casas? E é o que acontece. Inclusive, eu acho que isso é o índice de como que o capitalismo ele próprio se preocupa em se defender, né, dessa questão dessa vigilância absurda, principalmente através dos mecanismos eletrônicos, é na forma como ele critica essas coisas por exemplo, na Alemanha Oriental. Porque aqui na Alemanha, por exemplo, existe uma neura, literalmente uma neura coletiva muito grande com essa questão de vigilância. Isso é muito alimentado como algo que acontecia na DDR, na Alemanha socialista. Então, com certeza, vocês já viram em vários filmes falando sobre isso, né, mostrando como que acontecia aquele tipo de espionagem, por exemplo, por linha telefônica. Agora, compara uma espionagem por linha telefônica, né, por parte do Estado, na época da DDR, com o que o Facebook faz hoje, com o que o grupo Meta, né, de forma geral, faz, o que faz o WhatsApp, o Instagram, essas coisas. Né? E, obviamente, né, na época da DDR, existia esse serviço de espionagem, porque é óbvio que todo país faz isso. Né? Qual que vai ser o país, o idiota do país, que não tem um serviço secreto, um serviço de espionagem? É óbvio que todo país tem. Vai falar que a Alemanha hoje não tem um serviço de espionagem? É claro que tem. Com frequência a gente vê reportagens dizendo: foi preso um grupo que planejava fazer um atentado à bomba. Bom, isso mostra que o serviço secreto alemão ele está espionando o WhatsApp hoje,
E ele faz isso de uma forma defensiva, porque o Estado pensa que isso é uma tarefa importante. Agora, por que a DDR, a Alemanha socialista, não faria isso? Se isso é uma coisa que todo Estado faz. Mas eles apontam isso, não, porque isso é uma coisa que acontecia na época da DDR, o socialismo fazia isso, né? A KGB fazia isso, como se no capitalismo a coisa não fosse muito, mas muito pior. E é óbvio que todo Estado vai fazer isso, e a forma como é possível fazer, manter essa vigilância hoje, é algo que algumas décadas atrás era coisa de ficção científica distópica. E isso tudo surge, por sua vez, de uma necessidade do capitalismo de calcular, de racionalizar. Né? Vem todo um desenvolvimento histórico, como Lukács mostra, por exemplo, em sua obra História e Consciência de Classe. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi nesse aspecto da reificação, e quando o Lukács estuda a reificação, ele mostra como é que começou isso lá atrás, no início do capitalismo, e o efeito que isso teve sobre a consciência, a forma como a gente vai lidar com a coisa, essa necessidade, né, de, inspirado, né, no modelo matemático, né, de tudo ser quantificável, de tudo ser calculável. Então, eu vejo nisso aí, nesse sentido, né, esse longo desenvolvimento histórico, essa necessidade do capital, e a coisa acabou se tornando prática e factível com o desenvolvimento da tecnologia e dos sistemas de informação. O Glauber, outra coisa que eu queria te perguntar é sobre, também tem a ver com esse controle, tem a ver com o desejo, né? E tem a ver também com essa... Isso está sendo muito colocado hoje com o narcisismo. Eu lembro que quando eu estava lendo A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, é um livro que eu uso constantemente aqui, porque realmente o Christopher Lasch ele trouxe um recorte diferente daquilo que eu tinha estudado ao longo do tempo. E ele traz essa privatização do espaço público, ele traz essa questão dos canais de informação lá em 94, quando ele morre, depois o livro é publicado em 95. Essa ideia de desejo do capitalismo e dessas formas de poder trabalhar o desejo do sujeito traz um sucesso muito grande para a aplicação desse projeto de dominação da subjetividade, não? Certamente, porque a nossa subjetividade, eu gosto muito de usar o esquema do Hegel sobre isso, né? Ele fala o seguinte, olha, o que é o sujeito? Ele é uma individuação do espírito. Então, tudo o que acontece na sociedade, isso vai se refletir em cada indivíduo que faz parte daquela sociedade. Né? Porque, só explicando melhor, porque espírito para Hegel é, na verdade, uma coletividade de consciências. Aquela obra famosa dele lá, principal, né, a Fenomenologia do Espírito, ela é sobre isso. Né? A fenomenologia do espírito, que é o quê? Uma coletividade de consciências, e o livro começa falando da consciência individual e vai progredindo até um ponto que uma consciência encontra a outra e você vai formar o espírito. E aí ele diz, né, o que é o indivíduo, o sujeito? Eu, por exemplo, eu sou uma individuação do espírito onde eu estou. Então, dizendo em outras palavras, né, isso mais uma vez é também uma forma de contextualismo. E é claro que isso tudo vai moldar a nossa subjetividade, tendo em vista que nós somos isso, nós somos, de certo modo, né, numa linguagem mais comum, mais corrente, produtos do meio em que a gente vive, isso vai ter um forte impacto sobre a nossa subjetividade, a forma que a gente pensa, a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente se relaciona com outras pessoas. Não tem nenhum aspecto da vida que não seja atingido por essa transformação. Nós não somos seres isolados como um tipo de Robinson Crusoe, né, naquele clássico romance, né, o cara fica isolado numa ilha, e aí ele começa a reconstruir a sociedade sozinho. A gente não é esse Robinson Crusoe, a gente não é um Kaspar Hauser, né, que também é um outro modelo de... Mas, no caso, o Kaspar Hauser é um caso real, né, um indivíduo que apareceu aqui na cidade de Nuremberg, depois de ter vivido a vida inteira trancafiado num quarto, né, ele não tinha nenhum tipo de sociabilidade. Né? Então, nós não somos, né, nem Robinson Crusoe, nem Kaspar Hauser, nós somos seres sociais, e o que é social é individual, e o que é individual é, de alguma forma, também
social, já que a gente está vivendo com outros, a gente se relaciona o tempo todo, a gente está em constante interação com os outros. Então, certamente não há dúvidas de que todas essas mudanças, elas vão se refletir também na nossa subjetividade, na forma como cada indivíduo ele se vê, ele se enxerga os outros, se relaciona com os outros. Muito bem, deixa eu fazer o segundo intervalo, eu vou fazer o segundo e último intervalo aqui na TV Banqueta. A gente volta daqui a pouquinho com mais cultura geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com o Glauber Ataíde, professor, filósofo, intelectual e produtor de conteúdo lá no Filosofia Vermelha, que é um canal do YouTube. Recomendo a todos vocês, acho maravilhoso, eu acho que é muito bom a gente poder aguçar os nossos espíritos críticos, né? Eu acho que é fundamental. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta, eu queria conversar com o Glauber nesse final de programa aqui, que é duas coisas: o pobre de direita e a indústria cultural, né? Todas duas interligadas. Essa conversa toda está interligada, né, gente? Não tem nada isolado aqui. Mas essas considerações são fundamentais para a gente poder perceber em que mato nós estamos lenhando e até que ponto nós chegamos como sociedade, né? Primeira coisa, Glauber, que eu queria te perguntar, antes de encerrar, antes de fechar com a indústria cultural, é o pobre de direita, né? Tem uma colocação sua, obviamente que eu não quero fazer nada pejorativo aqui, e isso me atraiu muito na sua análise lá no canal, foi muito interessante, porque é muito possível por causa dos meios. Explica para a gente, Glauber, como que a gente pode compreender e entender o que é o pobre de direita. Pois é, a questão é a seguinte, muita gente acha que seria de se esperar que o indivíduo, por ser pobre, por exemplo, de morar numa periferia, ser assalariado, ele automaticamente não defenderia interesses políticos que são opostos aos seus. Então, por exemplo, por que um indivíduo que é pobre, que acorda cedo todos os dias para ir trabalhar, rala pra caramba, às vezes tem um serviço precarizado, às vezes não tem nem carteira assinada, né, que luta para pagar as contas no final do mês,
Por que esse indivíduo ele vota num candidato rico? Por que ele defende pautas que são conservadoras? Não apenas no sentido moral, mas também no sentido político. Conservadora no sentido que quer conservar as coisas do jeito que são hoje, que quer conservar essa sociedade do jeito que ela existe agora. Então, é por isso que surge a questão. Muita gente se espanta pelo fato de o pobre de direita ser um fenômeno mais comum do que a gente gostaria que fosse. Então, é esse aí o problema que está colocado. Então, a gente, né, tenta responder a pergunta: como é possível um pobre ser de direita? Como é possível um pobre defender interesses de ricos? Né? Por que ele não defende os seus próprios interesses? E a questão é a seguinte: o Marx e o Engels, eles nos explicam que as classes que dominam materialmente na sociedade, e não só na nossa sociedade, mas em qualquer sociedade, em qualquer ponto da história, essas classes que dominam os meios de produção materiais, essas classes dominam também os meios de produção espiritual. Vejam, o que a gente quer dizer com isso? Quando você tem hoje na sociedade capitalista a burguesia, que é a classe que é a dona das fábricas, das terras e dos bancos, a gente diz que essa é a classe que detém os meios de produção materiais. Né? Isso que a gente quer dizer. Agora, essa mesma classe é a que produz também, ou que detém também, o poder dos meios de produção espirituais, que são o quê? Os filmes, as séries, os livros, né, os jornais, os telejornais, as rádios. Bom, quem financia Hollywood? Bom, é a burguesia. São as grandes empresas que financiam Hollywood. Hollywood não está de pé por causa do ticket ali, do bilhete que a gente compra na entrada do cinema. Não é isso que de fato vai financiar Hollywood. Não é o público numa relação direta que financia aquele mega empreendimento da chamada indústria cultural. Então, essa é a questão. Quem domina materialmente, domina também espiritualmente. Se é difícil perceber isso na nossa sociedade, vamos olhar para a Idade Média. Bom, quem é que escrevia os livros na Idade Média? Bom, estava tudo no poder da igreja, não é isso? A gente pega a literatura medieval. O que a gente tem de literatura medieval que não está, de alguma forma, relacionada com a igreja? E a mesma coisa, a gente pega no período romano. Né? Quais são os livros que chegaram para a gente do período romano, do período grego? Né? Existiu alguém do povão lá que escreveu um livro e, de alguma forma, o livro apareceu aqui para a gente? Talvez possa existir uma ou outra exceção. Você pega no período romano o Epicteto, né, que foi um escravo liberto, né, que depois acabou se tornando um filósofo, mas ele influenciou Marco Aurélio, que foi imperador romano e filósofo também. Então, mas o que vale é a regra geral. A classe que domina materialmente, ela domina também espiritualmente. E a gente está falando isso para mostrar o seguinte: esse trabalhador que a gente falou, que acorda todo dia cedo, que vai trabalhar, que tem um serviço precarizado, que custa pagar as contas no final do mês, o que ele consome em seu tempo livre de cultura? Bom, ele consome a indústria cultural, ele consome Hollywood, ele consome as séries da Netflix, ele vai para o YouTube, se ele for ver alguma grande produção, é alguma grande produção bancada por algum mecenas capitalista, por alguma grande empresa capitalista. E nesses filmes, nessas séries, até mesmo nos livros, nos romances da indústria cultural, o que é reafirmado, martelado o tempo todo ali? A chamada ideologia burguesa. A gente não pega nenhuma dessas obras que vai mostrar o seguinte: olha, trabalhadores, vocês têm que se rebelar, vocês têm que superar esse tipo de sistema. Não, muito pelo contrário, você tem um monte de filmes que são distópicos, que vão falar do fim do mundo. Quantos filmes a gente já não viu que são assim? Que falam o seguinte: olha, a Terra chegou no momento que, assim, você tem que ir para outro planeta, para habitar outro planeta, igual um filme que eu até gosto muito, né? Eu não sou nenhum moralista nesse sentido, tá? Porque às vezes o pessoal fala assim: ah, não, mas é da indústria cultural, então não posso assistir. Não, longe de mim botar regra que a gente vai assistir. Um monte de filme desse é muito legal. Agora, você tem que assistir de forma crítica, né? E é o que eu faço. Às vezes eu vejo um filme e faço a crítica depois, publico a crítica no canal, mas às vezes como entretenimento é legal assistir. Então, por exemplo, um filme mais antigo, que é O Dia Depois de Amanhã. Bom, aquilo ali é o quê? A catástrofe climática e acaba, né, com o planeta, né?
O planeta todo não, né? Acaba com os Estados Unidos nesse filme, né? Porque o pessoal foge para o México e tudo. Mas você tem vários outros que vão ser nesse sentido. Agora, o mais recente foi aquele com o Leonardo DiCaprio, Não Olhe Para Cima. Eu fiz até um vídeo sobre ele, falei no podcast também, que é um filme de resignação. Parece que é um protesto contra o capitalismo, mas no final das contas é um filme resignado, né? Porque você mostra ali o DiCaprio com o personagem, né, do DiCaprio com aquela outra personagem principal, que eu não lembro mais o nome, e eles acabam ali não conseguindo fazer nada, né? Então, no final, a burguesia acaba conseguindo fugir para outro planeta, né? Mas acaba que eles não conseguem fazer nada. Então, tem sempre essa ideia, né, de que o quê? Bom, o planeta está chegando ao seu limite, né? O mundo está acabando, o futuro é incerto, vai acabar a coisa toda. Agora, eles conseguem imaginar o fim do mundo, mas não conseguem imaginar o fim do capitalismo. Você não vê um filme falando assim, olha, beleza, aconteceu a destruição, agora a Terra está recomeçando, né? A gente está ali num novo modo de produção e agora a gente consegue fazer a coisa dar certo. Não, é sempre assim, o mundo acabando e, assim, se acabar o capitalismo, acabou o mundo, não tem mais nada depois. Então, esse trabalhador pobre, ele consome esse tipo de coisa. Ele não tem uma educação formal, né? Assim, olha, eu vou ler aqui um livro teórico mostrando que o capitalismo é o fim da história. Ele não tem isso, mas a coisa é martelando na cabeça o tempo todo, porque é o contexto em que ele está. Inclusive, tem um autor chamado Mark Fisher, que ele escreveu uma obra chamada O Realismo Capitalista. E a obra dele é justamente sobre isso. É ele que, né, ele vai se basear numa afirmação daquele outro pensador, o Slavoj Žižek, e ele vai fazer a afirmação de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E ele vai mostrar que o realismo capitalista é essa atmosfera cultural que a gente vive. Então é por isso que tem um pobre de direita, porque o pobre de direita, ele vive numa sociedade na qual quem domina os meios de produção materiais é a burguesia. E a burguesia ela vai expressar o seu ponto de vista através dos seus filmes, das suas séries, das suas novelas, né, dos seus livros e de todo produto, né, que é a criação da chamada indústria cultural. Então, nada mais óbvio, né, do que existirem pobres de direita. Porque se você não consegue, de alguma forma, mostrar aos trabalhadores um outro caminho, mostrar para eles isso que a gente está falando aqui agora, se você não tem, por exemplo, uma produção boa, né, de boa qualidade técnica, né, que vai mostrar para os trabalhadores o seguinte, que uma outra sociedade é possível, que você tem que criticar esse modo de produção, bom, eles vão simplesmente assimilar aquilo que está no ar. É simplesmente isso, é uma atmosfera, a coisa está no ar. A ideologia burguesa é uma coisa que está no nosso cotidiano o tempo todo. E assim, e nunca está escrito ideologia burguesa. É uma coisa muito sutil, é simplesmente o nosso modo de ser. É as coisas, é a forma de ser que está aí né, na atmosfera, está no ar, está na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Isso tudo é inculcado em nossas mentes desde o nosso nascimento. E é por isso que vai ter pobre de direita. Ele não vai nem perceber que aquele político em que ele vota é um cara que tem interesses completamente opostos ao seu. Né? E mesmo porque o pobre também, o chamado pobre de direita, ele não tem participação na vida política. Uma razão de ele também não se interessar. Né? Às vezes, quando a gente não participa de alguma coisa, a gente não tem interesse nenhum por ela. Imagina, você vê algumas pessoas ali jogando futebol e elas dizem que você não pode participar. Você vai acabar perdendo interesse porque você não pode participar. E assim é a vida política, né? O pobre nem se interessa e às vezes não sabe fazer esse tipo de análise, não vai conseguir, não teve educação formal para isso. E aí, não é de se espantar. O pobre de direita, ele vai existir e é esperado que ele exista. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Ô, Glauber, muito obrigado pelo carinho e pela atenção, viu? Foi excelente, foi uma aula aqui, esse programa. Muito obrigado, viu? Bom, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Estamos aí à disposição para bater mais um papo, aí aparecendo a oportunidade. E um grande abraço a todo mundo que estava aí nos acompanhando. E acessem lá o meu canal Filosofia Vermelha, ou então procurem no Spotify por Filosofia Vermelha, tem também lá o nosso podcast.
Perfeito, gente. Chegamos ao final agora de verdade do programa Cultura Geral. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais um programa super especial. Um beijo no coração de todos e até amanhã. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.